A mensagem pastoral dessa manhã tem como título A Oração de Poder. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Hoje eu vou direto ao ponto. Quero começar com uma pergunta. Você já pensou em quantas coisas ainda não mudaram em sua vida porque você não começou a orar por isso? Vamos pensar um pouco. Alguns quase nunca oram. Para eles a oração nada mais é do que uma formalidade, uma mensagem de WhatsApp para Deus quando tem tempo. Outros só oram quando tem alguma necessidade desesperada e imediata. Tratam a oração como um número de emergência para momentos de crise. Outros podem até orar regularmente, mas suas orações lentamente se transformam em frases repetidas que têm um gosto obsoleto, impessoal, fora da vida real. Mesmo os melhores entre nós às vezes podem oscilar entre preces preciosas e significativas e orações padrões para marcar presença com Deus. A oração, entretanto, não é o último recurso, mas a primeira linha de defesa. Não a saída, mas a porta principal de acesso a Deus. E o fato de Deus ser poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, Efésios 3:20, nos garante resultados extraordinários em resposta às nossas orações. No hino Ó que amigo em Cristo temos, de número 420 do Inário Adventista, nos alerta: Ó que paz perdemos sempre, ó que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. O que nos faz fracos e raquíticos espiritualmente é a ausência da oração. Jesus enfrentou esta ameaça com seus primeiros discípulos. Em Marcos 9, um homem veio carregando seu filho autodestrutivo e oprimido por demônios, procurando desesperadamente por Jesus, por cura. Ele disse: Mestre, eu trouxe meu filho, que foi deixado mudo por um demônio. Toda vez que o demônio se apossa dele, joga-o ao chão. O menino baba, range os dentes e fica rígido como uma tábua. Falei com seus discípulos, esperando que o libertassem, mas não puderam. Marcos capítulo 9, versículo 17 e 18. Não puderam porque não tinha força espiritual, e não tinha força porque não buscava em Deus por meio da oração. Foi isso que Jesus lhe disse mais tarde ao alertá-los que só era possível vencer por meio do jejum e oração. Versículo 29. A ausência de oração os tornou débeis espiritualmente, vultosos, mesmo andando dia após dia com Cristo. Ellen White escreveu: faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não nos daria se não o pedíssemos. Grande Conflito, página 525. Querido amigo e amiga que me ouve, você precisa entender que algumas coisas simplesmente não mudarão a menos que nos humilhemos, nos ajoelhemos e imploremos ao nosso Pai que está nos céus. Existem muitas barreiras que nos impedem de orar, mas nada impedia Jesus de entrar em audiência íntima com o Pai. Isso porque ele sabia que nada era mais vital e poderoso do que a oração, e nada era mais vital e poderoso do que Deus o Pai. Quando Jesus repreendeu seus discípulos de que precisavam de uma vida de oração para ter uma verdadeira vida espiritual, ele sabia disso por experiência própria e persistente. Ele foi tentado de todas as maneiras como nós, mas sem jamais ceder à falta de oração. Sabemos o quanto ele era dependente do Pai, levantando-se de manhã cedo para orar, Marcos 1:35, muitas vezes passando noites inteiras em oração, Lucas 6, verso 12, orando em meio à angústia do horto, Lucas 22:39, e até pendurado no madeiro ele orou, Lucas 23:34. Ele não se distraiu com as multidões, nem se perdeu com o medo dos homens. Ele não foi intimidado pela guerra demoníaca, nem desanimado pelo tempo de Deus. Ele conhecia o poder da oração que sustenta a alma, derrota o inimigo e move montanhas. E queria que nós também soubéssemos. Por isso, que tal dedicar um tempo para falar com Deus? Neste próximo minuto, vou deixar um fundo musical para que você fale com intimidade com o seu Pai que está no céu. Lhe apresente suas queixas mais íntimas e clame por algo que você nunca clamou antes. Essa é a hora de autenticar a nossa fé.